A palavra tem a finalidade de nos edificar, de nos curar, de nos restaurar, de nos transformar, de libertar-nos de nossas escravidões. Sim, a palavra de Deus, porque Ele próprio tem o poder de tirar-nos das nossas escravidões, de tirar-nos dos nossos vícios, de tirar-nos das nossas mazelas, de fortalecer-nos em nossas fraquezas. Então tome posse nesta herança que te foi confiada pelo Senhor, que é a porção que Ele te separou da sua santíssima palavra. E faça uso ótimo dela. Então verá o tremendo bem e o que Deus irá fazer através do que ali está. E que você abrirá a mão e não testemunhará se não buscá-la. Faça isso. Então, como já foi muito bem posto pelo irmão Luiz Maria, o tema da pregação desta noite: o poder libertador da palavra de Deus, que arranca do texto do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 1 a 4a, quando começa dizendo: Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Meus filhos, nós temos um tesouro incomparável, que é a Sagrada Escritura. Nós sabemos que, como católicos, nós temos um tripé de fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Mas hoje nós queremos nos deter a considerar com fé católica o poder incomparável da Escritura Santa. A Sacra Página, como a ela se dirigia o grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Então vejam, quando nós temos o maior de todos os doutores da igreja, o grande Santo Tomás de Aquino, o maior dos 39 agora, me perdoem, depois da inclusão de Santo Irineu, nós temos que entender quando o maior de todos eles se dirige à Sagrada Escritura como a Sacra Página, é porque ela é muito sagrada. E ela não pode ficar, como católicos nós não deveríamos trazer a Escritura tão longe de nós como acontece em tantos casos. Devemos dizer que particularmente o Novo Testamento, que foi escrito como instrumentos, porque sim, o autor primeiro é Deus, mas foi escrito por católicos e para os católicos. Nós temos que entender que a Escritura tem que fazer parte da nossa vida. A Escritura tem que fazer parte do nosso dia a dia. A Escritura tem que estar constantemente presente em nós. E como diz São Paulo, que a palavra esteja em nossos lábios e em nosso coração, e que não seja de fato uma realidade estranha a nós. Agora, para que nós tiremos os melhores frutos e que a palavra santíssima de Deus possa ir nos iluminando, nos convertendo, nos transformando, é preciso que nós dela nos aproximemos, pedindo ao Espírito Santo a graça, invocando ao Espírito Santo a graça de nós nos relacionarmos não com um livro, mas com uma pessoa. Nós não nos damos com um livro, nós damos a palavra de Deus. Para nós é o próprio Deus vivo. E o coração que é o Evangelho, entendam, o coração que é o Evangelho para nós
Nós cremos, sabemos e cremos que é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós escutamos a palavra que está no Evangelho, nós escutamos o próprio Senhor, meus filhos. Não pode ser uma coisa passiva. Não pode ser uma coisa, desculpe minha expressão, irreverente. Não pode ser uma coisa acostumada. Mas tem que ser algo que faça parte da nossa realidade, faça parte do nosso dia a dia, faça parte da nossa jornada constante. A Escritura deve nos inundar, a palavra de Deus deve nos inundar, a palavra de Deus deve estar presente em tudo e sempre. Eu vou repetir, a palavra de Deus deve estar presente em tudo e sempre. Entendam, nós jamais deveríamos dar algum passo. Isso não é um exagero, isto é uma necessidade. Nós jamais deveríamos dar algum passo, nós jamais deveríamos fazer alguma coisa sem antes recorrermos à palavra de Deus e atenta e docilmente a ouvirmos, para que ela seja realmente a lâmpada, a luz para os nossos passos. Mas aqui fica um alerta também. Não pode ser, esta relação não deve ser duplamente nem uma relação de curiosidade. Eu tenho uma curiosidade em saber o que a Bíblia ensina nesse aspecto. E muito menos um mero conhecimento intelectual, que seriam dois erros terríveis, que trariam consequências com certeza nefastas, seja ao não produzirmos frutos na escuta constante, intensa, crescente da palavra de Deus, bem como nós, sem o percebermos, começaríamos a tratá-la como de forma irreverente ou como um sortilégio ou coisa parecida, e Deus nos livre disso. Não, a palavra tem a finalidade de nos edificar, de nos curar, de nos restaurar, de nos transformar, de libertar-nos de nossas escravidões. Sim, a palavra de Deus, porque Ele próprio tem o poder de tirar-nos das nossas escravidões, de tirar-nos dos nossos vícios, de tirar-nos das nossas mazelas, de fortalecer-nos em nossas fraquezas. E eu vou pegar um trecho do Sagrado Catecismo para vocês, que está nos parágrafos 2653 e 2654, o Catecismo da Igreja Católica, o nosso amado Catecismo 2653 e 2654. E prestem atenção com o coração no que está aqui, e diz assim: olha o que o Catecismo da Igreja diz. A Igreja exorta todos os fiéis cristãos, com veemência e de modo particular, aqui pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Continua o Catecismo: lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio, a conversa entre Deus e o homem. Pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos, os textos sagrados. Meus filhos, é o próprio Senhor que nos exorta a dele nos aproximarmos com sede, com fome. Isto vai se inflamar, vai se encandecer na oração. Quando nós temos uma contínua, uma constante busca de Deus, da qual certamente fará parte a sagrada página, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, nós vamos de uma tal forma vinculando, Deus vai nos unindo a Ele, vai vinculando o nosso viver à necessidade de ouvi-lo, falar com Ele, estar na sua presença, que se nós não o fizermos,
nós nos sentimos perdidos. E aqui eu quero abordar alguns aspectos que fique claro para nós. Quantas vezes recorro, e já como um exame de consciência. Já você pode até pegar um papel, tomar nota se o quiser, porque é muito provável que fará parte de uma próxima confissão sua. E talvez a confissão pascal aqui o irá preparar para o tríduo pascal e para viver o grande tríduo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, em cima disso, já vamos fazer um exame de consciência. Qual o contato que tenho diário com a palavra de Deus? Mesmo para aqueles que vão à Santa Missa, e abundante e fartamente a Santa Igreja nos dá, no ciclo das leituras, o contato com a sua santíssima palavra para nos edificar, nos corrigir, como diz São Paulo, nos admoestar, para nos ensinar, para nos endireitar, para nos converter. Esta abundância de contato com a Sagrada Página que nós temos dentro do Santo Sacrifício, naquilo que é a primeira parte da Santa Missa, que é a liturgia da palavra, não é outra coisa senão nos preparar para termos depois acesso ao sagrado e divino banquete, que é a recepção do Filho de Deus em seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas o que eu queria dizer é que é abundante, mas nós não podemos ficar só aí, porque muitos se justificam que vão à Santa Missa muitas vezes, e aqui é o contrário. Normalmente quem tem uma vida eucarística, quem tem uma vida de Santa Missa diária, sente uma falta e uma necessidade de crescer no contato, no convívio com a palavra de Deus, que cada vez mais isto é incontrolável. Quem é que fica distante? Quem é que fica frio no convívio com uma outra pessoa? Quem não alimenta a amizade com ela. É assim na vida humana. Quando você tem um amigo e você não mantém um trato mais próximo, uma postura, uma atitude de serviço, de preocupação com ele, com o tempo esta amizade vai esfriando, vai arrefecendo, até que chegue um momento que provavelmente ela deixe de existir, ou fique de tal forma esfriada que pareça que não existe. Da mesma maneira com a Sagrada Palavra de Deus, e vai fazendo o seu exame de consciência. Quando eu não me dou com ela diariamente, eu não convivo com o Senhor, eu vou ficando cada vez mais distante e mais frio. E até porque não deveria ser assim, mas muitas vezes você sabe que dentro da Santa Missa, infelizmente, mas você se distrai, você viaja e divaga o pensamento, você vai lá longe, vai nas preocupações do dia a dia, vai nas contas a pagar, vai nas situações a resolver, e está transcorrendo a leitura da palavra de Deus, que nem sempre é cuidada como deveria ser cuidada. E pode ser que termine a leitura, termine o salmo, você nem sequer tenha prestado atenção e não saiba o que foi proclamado nas leituras, no caso do domingo e no salmo. E aí, pior ainda, no próprio Santo Evangelho, que o sacerdote proclamará e depois fará a pregação. Mas normalmente quando isso acontece é porque nós estamos muito frios, porque nós estamos muito distantes. E para nós, eu repito, a intimidade com a Sagrada Escritura é regra de fé. E quem não a tiver, fatalmente na fé não crescerá e não se tornará um servo de Deus à medida e à agudeza que necessita ser como o Filho. É isso que fique muito claro para nós. Nós precisamos crescer. Qual é o seu contato diário com a Sagrada Palavra de Deus? Qual o interesse que eu tenho em rezar? Está aí a Léxio Divina, essa tradição vinda dos padres da igreja, tão rica e que durante um certo tempo não foi cultivada, não foi cuidada, mas que de um tempo para cá vem sendo retomada com verdadeira, vamos dizer, com sincera busca, com verdadeiro interesse, a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Ler, meditar, contemplar, então dizer a sua resposta ao Senhor, naquilo que ali Ele descortinou para você, mas naquele passo que os padres da igreja ensinaram, não é num criativismo nosso,
Graças a Deus que isso está de volta. Está cada vez mais crescendo. Mas vamos ser sinceros. Quando eu me aproximo da sagrada palavra de Deus, com qual reverência, com qual amor, com qual submissão eu me aproximo. E aqui se trata de dizer o seguinte, meus filhos. Não é só a constância, mas também com qual qualidade. É claro que quanto mais vezes acontecer, a chance e a probabilidade de que seja com maior profundidade, que seja com maior riqueza, que seja com maior interesse, que seja com maior cuidado, é maior. Quanto menos contato eu tiver com a palavra de Deus, certo é que mais distante e frio serei. Mas uma outra coisa que eu gostaria de tocar com vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de tocar com vocês. Se, e aqui continua o exame de consciência, a palavra de Deus tem estado no controle da minha vida, e tomo as decisões e medito-a, e pergunto sobre o que fazer na família, junto àquilo que a igreja ensina, é claro, se completarão. Mas na orientação da família, nas decisões sobre o trabalho, naquilo que vou fazer, realmente eu medito e penso no que está na palavra de Deus, e se eu buscar eu encontrarei sobre aquele determinado tema, para que eu possa dar a melhor resposta a Deus, em atitude de escuta e de oração e de falar com Ele, mas que esta resposta virá dele como uma graça, de um coração sequioso, sedento, que deseja agradá-lo, ser fiel e obedecer-lhe. Vejam, quantas vezes, diante de determinadas situações, quantas vezes diante de determinadas provações, de determinadas escolhas que nós temos que fazer, nós vamos pedir opinião a 1000 pessoas, mas nós não vamos à oração e buscar na Escritura a sabedoria, o discernimento, a prudência, a verdade, a caridade que nós deveríamos buscar antes de tomarmos essas decisões, antes de enfrentarmos essas dificuldades, antes de passarmos por essas provações. Nós ouvimos a tudo e a todos, menos a Deus, tão disponível a falar conosco de forma especial através das Sagradas Escrituras, a sua palavra revelada, que deixou-nos para sempre. E para sempre significa até a glória eterna individualmente, e até o juízo final e o triunfo definitivo de nosso Senhor, porque aí será o céu, e no céu nós estaremos diante da pessoa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quantas vezes, meus filhos, façam sinceramente esse exame de consciência, nós deixamos Deus, que queria nos falar, que queria nos mostrar o caminho, que queria dar-nos luzes para aquela decisão, para enfrentarmos aquela situação, para termos sabedoria naquele discernimento, nós deixamos Deus à margem. E a Escritura está cheia, repleta de toda a sabedoria infinita de Deus para nós, para vivermos de acordo com a eleição que Ele estabeleceu para nós de sermos santos e irrepreensíveis na sua presença enquanto duram os nossos dias. Quantos conselhos sagrados estão contidos ali e nós nunca deles nos aproximamos, e que teriam feito toda a diferença na maneira como nós procederíamos em determinadas situações. Eu repito, na família, no trabalho, na enfermidade, nas provações, e nós deixamos aquilo à margem. E a palavra de Deus ficou à margem, a Sagrada Escritura ficou à margem, e nós fomos conversar com tudo e com todos, menos com Deus. É muito duro isso. Realmente é doloroso que tenhamos deixado Deus à nossa espera. Ele que tanto quis e quer nos falar, quer nos conduzir, quer nos ensinar. E o que é que nós fizemos? Nós o deixamos esperando, e nessas 1000 palavras que nós fomos buscar, palavras de engano, palavras de equívoco,
palavras terríveis, que muito pelo contrário, só não nos edificaram, não nos mostraram o caminho, como nos corromperam, como nos cegaram, como nos iludiram. Quantos conselhos mal dados pelos ditos amigos, e às vezes podem ser que fossem amigos sinceros, mas não forjados, mas não encaminhados, não edificados na verdade de Deus, portanto incapazes de nos aconselhar. Nosso Senhor disse claramente: um cego não pode guiar outro cego. E às vezes, diante de algumas situações, nós estávamos cegos e fomos buscar conselhos em outro cego. Uma outra coisa que realmente eu faço aqui a você um pedido: examine a sua consciência. Quantas vezes você buscou no sacerdote a palavra de Deus para te mostrar o caminho, e quis somente saber da palavra de Deus através dele? Quantas vezes? E muito pelo contrário, eu repito, foi atrás, não que não possa ajudar, mas desse, daquele, do psicólogo, de não sei quem, quando não para piorar as coisas, atrás de superstições, de sortilégios, de horóscopo, de cartomância, de necromância, de coisas pérfidas, demoníacas, que não só não resolveram a situação, mas o colocaram mais ainda nas trevas, o afastaram mais ainda de Deus, o escravizaram mais ainda. E quando você viu, a sua situação, ela não só não melhorou, como ela piorou e muito. Não só você não provou a libertação, o poder libertador da palavra de Deus, que tinha a luz certa, o conselho certo, a medida certa, a clareza certa. Às vezes não se entende num primeiro momento, e é preciso se debruçar sobre aquilo que ali está, e uma vez e outra, e ouvir dos santos. Os santos serão sempre, como dizia o grande Bento XVI, os grandes intérpretes da palavra de Deus, porque neles ela se fez, vejam como paráfrase, analogia, carne, habitou neles a imitação de nossa Rainha Santíssima, onde o Verbo realmente se encarnou, tomou a natureza humana, mas neles, como eu repito, como comparação, de tal forma nosso Senhor se enraizou através da sua palavra, daquilo que Ele ensina, e é claro, dos sacramentos, acima de tudo, e da vida de oração. Todavia, a via inteira, que eles produziram frutos abundantes. E às vezes é preciso entender dos santos como é que eles aplicaram a palavra de Deus em relação àquela determinada situação, àquela determinada escolha, àquela determinada aprovação, como por exemplo num caso de calúnia, de perseguição, de mentiras, como a partir da palavra de Deus os santos se comportaram. E aí é maravilhoso, é edificante, nós aprendemos, e então ao aprender nós vemos que é possível imitá-los, porque Deus nos dá as condições, nos dá a graça de assim o fazermos. Então nós trilhamos o mesmo caminho que eles trilharam. Pode ser que, e provavelmente não será com a mesma intensidade, em vista do grau de intimidade com Ele em que já estavam, mas nós iremos trilhar um caminho, a imitação deles, um caminho de santidade, um caminho de santificação, um caminho de verdade, um caminho de justiça diante dele enquanto esses dias duram. Mas é preciso estar muito, desculpem minha expressão, antenados com a sagrada palavra de Deus. É preciso estarmos muito unidos ao Senhor e crer e professar que esta palavra tem um nome, porque se fez homem no seio puríssimo da Virgem Santíssima, e é Jesus, o nome sobre todo nome e que nos salva. Quantos erros, como está em São Mateus 22, 29, por não compreendermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos erros, quantos equívocos, quantas decisões mal tomadas, quantas escravidões mantidas. Levem isso para o exame de consciência e vão pedir perdão a Deus através do sacerdote,
por não tê-lo escutado, por não tê-lo buscado na sua palavra, por não ter feito recurso, e isto é a oração, a Ele através do tesouro infinito que Ele nos deixou, que é a Sagrada Escritura. Nunca se esqueçam, meus filhos, que a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. É viva, não é letra morta, mas é uma pessoa. E ela é capaz de dar a herança a todos os santificados, edificando-os na santidade. Como vemos lá em Atos e na primeira carta aos Tessalonicenses. Ah, como seriam diferentes as coisas se nós prestássemos atenção e nos colocássemos na escuta permanente da Sagrada Palavra de Deus e deixássemos que ela operasse em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, crendo o que nela está contido. Mas é possível recomeçar. Se você até aqui desprezou a palavra de Deus, ou se relacionou mal com ela, ou foi distante e frio, recomece agora. Sempre invocando o Espírito Santo, sempre buscando depois, ao se aprofundar o que a igreja diz sobre aquela palavra determinada, sempre olhando também para o testemunho dos santos, sempre recorrendo ao ensinamento da igreja, mas numa relação íntima, pessoal, diária, fervorosa, constante com a Sagrada Palavra de Deus. E aí, quantas coisas vão ser mudadas. Não é que seriam, não é um condicional no pretérito, no passado, porque o passado passou, mas é daqui para frente. Quantas coisas serão diferentes se nós nos deixarmos ser atingidos pelo poder da Palavra de Deus. Palavra viva, transformadora, que levanta os mortos, que abre os túmulos. E como está lá no Apocalipse, São João, capítulo 21, versículos ou 5 ou 6, varia conforme algumas traduções. Aqui nós experimentamos que Ele faz novas todas as coisas. Seja sincero, meu filho e minha filha, e comece a tratar a Sacra Página, a Escritura Santa, de forma totalmente nova. E você irá testemunhar, você irá provar, você irá falar com autoridade sobre o bem que te fez a palavra de Deus. Nós temos receio às vezes de nos dedicarmos muito à Escritura e cometermos, e esse aqui é o receio errado, cometermos o escrúpulo de achar que nos acharão protestantes. Não, a Escritura é nossa, pertence à Santa Igreja. O Antigo Testamento foi a preparação então para a plenitude da raça eleita, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja, ela é mãe e mestra. A igreja, ela é a fiel receptora, guardiã e intérprete das Sagradas Escrituras. E todo o Novo Testamento foi escrito pelos católicos e para os católicos. Então tome posse nesta herança que te foi confiada pelo Senhor, que é a porção que Ele te separou da sua Santíssima Palavra. E faça uso ótimo dela. Então verá o tremendo bem e o que Deus irá fazer através do que ali está. E que você abrirá a mão e não testemunhará, senão buscá-la. Faça isso. Vamos pedir à nossa Rainha Santíssima, que escutou e no seu coração guardou e disse sim, incessantemente, da forma mais perfeita, que nos ensine também a escutar, guardar e dizer sim. Nela que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno, se fez homem e habitou entre nós. Busquem a Sacra Página e vocês verão o tremendo que Deus irá fazer na vida de vocês. Deus vos abençoe e Nossa Senhora os proteja.